Bom, meus irmãos, nós vamos avançar aqui com este tema, clamando ao Senhor, que Ele nos dê um entendimento e encha o nosso coração de alegria, de esperança, e que Ele enche o nosso coração de força em Cristo e fé, para que nós não desistamos e recebamos a coroa. Eu penso que às vezes a gente se acostuma tanto a falar do retorno de Jesus. E pouco nós meditamos no que nós precisamos viver nesta terra. E também pouco meditamos nas glórias do céu. Hoje a gente vai meditar um pouco nas glórias do céu. E o Senhor Deus revelou isso a Ellen White de forma, assim, fenomenal. Eu fico imaginando Ellen White assim, sabe? A gente, ela enxergando com os olhos os olhos do rosto, tudo que estava acontecendo ali, o Senhor mostrando os acontecimentos e ela contemplando tudo aquilo. Eu imagino, eu ficaria com taquicardia, né? Eu teria taquicardia de tanta emoção. Inclusive, eu sugiro que vocês leiam o último capítulo, porque não tem muito mais informações aqui, que eu não coloquei para não tomar muito tempo. O nosso estudo, o objetivo é que ele seja o mais breve possível. Mas leia. E nós vamos ler e tente imaginar. A gente não vai conseguir, mas vamos tentar. O capítulo 20, ele já começa com essa citação aqui. Olha que riqueza. Cristo, somente Cristo e sua justiça obterão para nós um passaporte ao céu. Cristo, somente Cristo e a sua justiça imputada a nós pela fé é que obterão para mim e para você um passaporte para o céu. Queridos, é impossível terminar a nossa história nesta terra se nós não estivermos cobertos com a justiça de Cristo. Não terminaremos a nossa história de forma que herdemos o céu. Então é somente Ele, Cristo Jesus e a sua justiça, que pode nos habilitar a entrar nas mansões do alto. Vamos entender o que nos motiva. Você já parou para pensar sobre isso? O que motiva você a perseverar lutando aqui nessa terra? Temos algumas respostas, mas eu vou compartilhar aqui com vocês algumas outras. Motivos mais fortes e instrumentos mais poderosos não poderiam jamais ser postos em operação. Aí vem essa parte que são os motivos. As maravilhosas recompensas de fazer o bem. Vamos receber a recompensa não de fazer o bem de forma legalista, com a nossa justiça própria. Não, eu vou praticar o bem como se fosse uma barganha. Eu vou praticar tal ato, vou favorecer, vou fazer tal ato de misericórdia, ou então de beneficência, para receber tal coisa em troca. Não. Então, eu e você, nós não somos capazes de praticar nada bom, nada de bom. Tudo o que há de bom em mim e você provém de Jesus Cristo, não provém de nós mesmos.
Então, eu e você, por nós mesmos, somos incapazes de praticar algo bom. As maravilhosas recompensas de fazer o bem, o gozo do céu, a sociedade dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e seu Filho, o enobrecimento e dilatação de todas as nossas faculdades através dos séculos da eternidade, de todas as nossas faculdades serão aprimoradas, todas, faculdades físicas, mentais, o nosso amor por Cristo, pela divindade, por Deus, e vamos amar a divindade infinitamente mais. Se hoje nós já amamos Jesus, imagine que amor não sentiremos por ele ali na eternidade. E cada vez mais será a nossa alegria adorar a Cristo, a nossa suprema alegria. Então, tudo isso que nós acabamos de ler aqui, acaso não são estes poderosos incentivos e encorajamentos para nos impelir, nos empurrar, nos levar a consagrar ao nosso Criador e Redentor os mais amantes serviços do coração? Será que isso que nós lemos, que está pintadinho aí na tela, não é suficiente a nos motivar, a nos encher do desejo de prestar os mais caros e os mais amantes, como é que aqui foi traduzido, serviços do nosso coração a Deus, ao nosso Criador e Redentor, e também pelos pequeninos dele, né? Então, se pudermos nos encontrar com Jesus em paz e ser salvos, e salvos para sempre, seremos os seres mais felizes, salvos para sempre. Olha só, nós vivemos num mundo em que todos os dias, meus irmãos, todos os dias, nós temos ou alguma decepção, alguma tristeza, algum sentimento ruim, e às vezes acontecimentos muito fortes, trágicos, realmente acontecem no nosso meio familiar, que nos afetam de forma muito ruim, muito negativa. E eu fico, às vezes, quando eu estou passando por algum tipo de problema muito forte, uma das coisas que sempre vem à minha mente, e eu converso com o meu Salvador, de Senhor, como eu desejo não estar mais aqui neste mundo. Como eu desejo não passar mais por essas coisas. Como eu desejo não ficar lutando mais contra os sentimentos egoístas do meu coração. Não lutar contra os pensamentos ruins. Lutar contra, às vezes, a minha boca que fala, que age mais rápido do que a minha mente, impedindo ela de calar e trazendo para mim consequências terríveis. Porque quando a gente profere palavras, as palavras elas são jogadas ao vento, não tem como coletar de volta, né? Então, quando eu penso nessas coisas ruins que acontecem comigo, e com certeza acontecem com você também, infelizmente nós estamos nesse mundo de sofrimento e dor, eu penso na felicidade de morar eternamente em um lugar de pureza e de proteção. Que o Senhor diz que o pecado não se levantará a segunda vez. Como eu desejo. E Ellen White diz assim: estar finalmente no lar em que os ímpios deixam de perturbar e os cansados estão em paz. Estar num lugar em que você não vai correr risco de morte, de um acidente, de uma doença grave, não é? Então o Senhor Deus prometeu para nós este lugar. Ele diz que esse lugar existe, que ele está sendo preparado para mim e para você.
E nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos desistir. E vou além, nós não podemos desistir de levar muitos conosco, de não estar lá sozinhos, de não desistir das pessoas ao nosso redor, quer as conheçamos, quer não as conheçamos. Na terra renovada, os redimidos empenhar-se-ão em ocupações e prazeres que levaram felicidade a Adão e Eva no início. Olha só. Algumas pessoas podem dizer assim: ah, no céu não vai ter isso, não vai ter aquilo. Só que nós estaremos ali glorificados, transformados pelo Senhor. E ali será o nosso maior contentamento nos ocupar, desempenhar as mesmas tarefas que Adão e Eva desempenhavam no início. Não nos ocorrerá a nossa mente transformada e glorificada, nós nem sequer lembraremos daquilo que fazíamos aqui na Terra, porque o nosso prazer será estar lá fazendo exatamente o que Adão e Eva faziam no início. Será vivida a vida edênica, a vida no jardim e no campo. Está lá em Profetas e Reis. Então, como o Senhor está preparando algo que detém, é circundado e detém glória indescritível. Olha o que o Senhor Deus revelou para Ellen White. Vi a extraordinária amabilidade e glória de Jesus. Meus irmãos, pense na pessoa mais meiga, mais doce, mais amável que você conhece. Ela não chega perto de Cristo. Não dá para imaginar, sabe? Estar na presença de Jesus. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, sabe o que veio na minha mente? Lembra que quando Jesus encontrou com Nicodemos, aliás, Nicodemos foi ao encontro de Jesus à noite, e o desejado de todas as nações, ele diz, eu vou parafrasear, ele diz que Jesus repreendeu Nicodemos. Tu sabes, tu és mestre em Israel e não sabes destas coisas, quando Cristo estava falando do novo nascimento. E Nicodemos poderia ter ficado com raiva, magoado, chateado com Jesus, mas Ellen White, pena de Ellen White, o Espírito Santo nos revela pela pena dela que a forma como Jesus falou, ela foi com tanto amor, com tanta amabilidade, que Nicodemos não sentiu nem nada de negativo para com Jesus. E que Nicodemos ficou impressionado com tanto amor, sabe? Nós não temos noção, queridos. A nossa imaginação não consegue conceber a amabilidade de Jesus Cristo. O texto continua: o seu semblante era mais brilhante do que o sol ao meio-dia. E veja, Ellen White recebeu de Deus a capacidade de contemplar o rosto de Jesus, mesmo com o sol ao meio-dia. Vocês lembram dos israelitas lá no deserto, lá no Sinai, quando Moisés desceu do monte carregando as tábuas da lei? Que eles não conseguiam contemplar o rosto de Moisés? Mas Ellen White, Deus deu a capacidade para ela, habilitou-a a contemplar o rosto de Cristo, e nós o contemplaremos, porque estaremos com a mesma glória. Amém. Em nome de Jesus, é o meu maior desejo para todos nós. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Ela não conseguia. Olha, algo que me chama
a atenção no cânon bíblico, você percebe que nos evangelhos, os 3 evangelhos, os primeiros, são chamados de evangelhos sinóticos. Esses 3 evangelhos, eles relatam a vida de Cristo, do seu nascimento até a sua morte e ascensão ao céu. Ressurreição e ascensão ao céu. E só que olha como o Espírito Santo ele age em cada um dos escritores bíblicos. O Espírito Santo ele não apaga a característica pessoal de cada escritor. Ele aprimora e traz à memória aquilo que o escritor bíblico quer expressar. É por isso que Mateus, Marcos e Lucas, há ênfases diferentes e informações diferentes. Algumas são comuns, mas há detalhes em Marcos que não é em Mateus, há detalhes em Lucas que não há em Marcos e Mateus, e assim por diante. Então, o Espírito Santo não apaga, não anula o estilo de escrita de cada autor. A mesma coisa foi com Ellen White. Você já pensou? Ellen White, semi-analfabeta. Ele respeitou, o Espírito Santo respeitou a forma dela. E ela disse, eu não consigo explicar com palavras humanas as glórias do que eu estou contemplando, né? Que é o mundo melhor. E aqui ela tenta, vamos ver o que ela nos descreve, o que ela consegue nos descrever. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro lado, outro. Outro o quê? Outro tronco da mesma árvore, ambos de ouro puro e transparentes. Já pensou que é você contemplar uma árvore que parece ouro, que é tão puro que parece ser transparente? A princípio, eu pensei que via 2 árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima, numa só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos, olha só, agora os ramos, de lá de cima da árvore, seus ramos curvavam-se até o lugar em que nos achávamos. Ou seja, era como se os ramos se derramassem, né? E seu fruto era esplêndido, tinha o aspecto de ouro de mistura com prata. Vamos agora aos animaizinhos. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores. E quando as apanhei, exclamei, elas nunca murcharão. Em seguida, vi um campo de relva alta, grama, né? Cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro, quando magnificamente se agitava para a glória do Rei Jesus. Então, tinha ventinho, se agitava porque tem ventinho, não é? Vamos avançar. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais. O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Você já pensou isso? Eu e você, nós estarmos num lugar em que esses animais não terão medo de nós, não fugirão, muito pelo contrário, virão para junto de nós, para serem nossos amigos, para nos dar carinho e nós darmos carinho a eles. Olhe, meus irmãos, não dá para imaginar. Um negócio, né? Não dá para imaginar. Vi o fruto da árvore da vida, o maná. Olha só, o maná. Nós vamos finalmente saber como era o maná. Amêndoas, figos, romãs, uvas.
e muitas outras espécies de frutas. No Manuscript Releases 21, tem uma citação que a serva do Senhor diz para nós aqui na Terra. Ela diz que o povo de Deus dos últimos dias somos nós. Nós precisamos dar passos para voltar à alimentação que Deus nos deu no início. Essa é a alimentação que nós vamos ter no céu. Então, quanto mais natural for a nossa alimentação, meus irmãos, melhor. Quanto mais edênica for a nossa alimentação, melhor. Em preparo para isso aqui que nós estamos lendo. Todos saem do túmulo. Olha só, agora vamos falar dos que ressuscitaram, da ressurreição, quando Cristo vier nos chamar. Olha, nos buscar e chamar aqueles que estavam dormindo o sono da morte. Olha a descrição. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Então, eu tenho 1,68. Então, se eu vier a dormir, dormirei com 1,68. E quando eu sair dali, que Senhor Jesus Cristo me ressuscitar, eu sairei com 1,68. Tudo bem? A estatura. Agora, o Senhor vem, nos busca e nos leva para o céu. Lá no céu nós vamos ter acesso a que árvore? A árvore da vida. Vamos nos alimentar daquele fruto. Tudo bem? Agora vamos entender aqui. Restabelecido a árvore da vida, no Éden há tanto tempo perdido, os remidos crescerão, olhe só, até a estatura completa da raça em sua primitiva glória. Então, quando eu e você tivermos acesso ao fruto da árvore da vida, então nós vamos começar a crescer, até atingirmos a estatura que deveríamos ter tido se nunca o pecado tivesse entrado no mundo. Tudo bem? Ou seja, nós atingiremos a estatura de Adão e Eva, que eram um pouco menores do que os anjos. Se Adão, ao ser criado, agora, queridos, atenção aqui, olha essa informação que o Senhor Deus nos dá. Se Adão, ao ser criado, não houvesse sido dotado por Deus de 20 vezes maior força vital do que os homens possuem agora, a humanidade, com seus presentes métodos de vida que constituem uma violação da lei natural, já estaria extinta. O que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Que se quando o Senhor Deus criou Adão ali no Éden, se Adão tivesse sido criado apenas com um vigor básico, digamos assim, com força, vigor básicos, viesse o pecado, a raça humana não teria durado. Por quê? Porque o que acontece? O ser humano ele foi se degradando, as suas forças foram se degradando. Começa com o vigor ali de Adão e vai diminuindo. Entende? Então, o Senhor Deus dotou Adão de uma força de vigor, de força vital tal que nos garante a espécie estar viva hoje, muito embora nós estejamos passando por essas lutas terríveis de pecado, de doenças, de enfermidades, de males. Ninguém necessitará ou desejará repouso ali no céu. Nós não nos cansaremos. A palavra cansaço vai sumir do nosso vocabulário. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus e oferecer louvor a seu nome. Nós não enjoaremos de adorar o Senhor e de louvar o seu santo nome. Sempre sentiremos a frescura da manhã.
E sempre estaremos longe de que esse frescor da manhã, essa sensação, ela termine. Não vai. Vai ser uma constante. A aquisição de conhecimentos não cansará o espírito, nem esgotará as energias. Nós seremos eternos aprendizes. Já pensou o que é isso? Nós viajaremos para outras galáxias, visitaremos os mundos não caídos. Ouviremos destas pessoas que vivem nestes mundos não caídos, ouviremos deles, da boca deles, o que eles viram enquanto nós estávamos aqui na Terra. Ah, meus irmãos, seremos eternamente felizes. Então, vale a pena perseverar. Vale a pena, meus irmãos, por Cristo e pela eternidade. Jesus ergueu o véu da vida futura. Ali na ressurreição dele, ele disse: nem casam, nem são dados em casamento. Aqui é importante para nós, mas serão como anjos de Deus no céu. Isso está lá em Mateus 22:30. Vamos entender melhor. Homens há hoje em dia que exprimem sua crença em que haverá casamentos e nascimentos na nova terra. Aqueles, porém, que acreditam nas Escrituras não podem aceitar tais doutrinas. A doutrina de que nasçam crianças na nova terra não é parte da firme palavra da profecia. Vai encerrar o crescer e multiplicar. Vai encerrar. Isso o Senhor Deus deu aqui para esta terra. Na nova terra, no céu, na terra renovada, isso não existirá mais. Entendem? Então, no livro A Verdade sobre os Anjos, diz que o número dos remidos será o número equivalente àquele 1/3 de anjos que foram expulsos do céu. Então, o céu alcançará o seu número completo. Não precisará mais haver crescei e multiplicai. Então, não haverá mais intimidade sexual entre os casais, não haverá casais mais. Nós todos estaremos assim, como esse texto está nos descrevendo. A ressurreição de Cristo era um símbolo da final ressurreição de todos quantos nele dormem. O semblante do Salvador ressuscitado, sua maneira, sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos depois que Jesus ressuscitou. Então, eles reconheceram Cristo, viram Cristo, o corpo dele já diferente, glorificado. Como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressuscitar os que nele dormem. Reconheceremos os nossos amigos da mesma maneira que os discípulos reconheceram Jesus Cristo quando ele ressuscitou. Ressurgirá a mesma forma, mas estará livre de doenças e de todo defeito. Ela torna a viver, tendo as mesmas feições individuais, de modo que os amigos reconheçam uns aos outros. Pais reconhecerão filhos e filhos reconhecerão pais. Irmãos e irmãs, amigos, todos nós nos reconheceremos. A cada lado do portão, nós entrando no céu. A cada lado do portão vemos uma comitiva de anjos e, ao por ele passarmos, Jesus diz: vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui, Jesus nos diz que somos participantes de seu gozo. Entra no gozo do teu Senhor, lembram? E qual é esse gozo? É o gozo de ver o trabalho de vossa alma, pais. Agora é com os papais e com as mamães. É o gozo de ver o trabalho de vossa alma, pais. É o gozo de ver que vossos esforços, mães,
foram recompensados. Aí estão os vossos filhos. A coroa da vida está sobre suas cabeças. Irmãos e irmãs, pais, mães, vale cada sacrifício e cada esforço. Receberemos em nome de Cristo Jesus a recompensa por todos os esforços. Vamos ver agora sobre a salvação das crianças. Alguns têm perguntado se os filhinhos, mesmo de pais que creem, hão de ser salvos, pois não tiveram nenhuma prova de caráter e todos precisam ser provados e seu caráter tem de ser determinado pela prova. É feita a pergunta: como podem as criancinhas ter esse teste e prova? Responde Ellen White. Respondo que a fé dos pais que creem protege os filhos. Não esqueça disso. A fé dos pais que creem protege os filhos, como sucedeu quando Deus enviou seus juízos sobre os primogênitos dos egípcios. Quem foi que passou o sangue que representava o sangue de Cristo nos umbrais das portas? Foram os filhinhos? Foram os pais, os sacerdotes fizeram isso e passaram ali. A fé dos pais no que Deus havia dito por meio de Moisés, de que viria a 10ª praga e de como ela seria. A fé dos pais crentes ali protegeu os seus filhos. A mesma coisa acontece hoje. Entende? Não podemos dizer se todos os filhos de pais descrentes serão salvos. Agora nós estamos falando dos descrentes, porque Deus não tornou conhecido o seu propósito a respeito desse assunto. E convém que o deixemos onde Deus o deixou e que nos demoremos em assuntos elucidados, ou seja, que estejam claros em sua palavra. Os anjos de Deus, atenção mamães, os anjos de Deus imortalizam o nome das mães cujos esforços ganharam os filhos para Jesus Cristo. Orientação da criança 568. Não desista, mãe. Aqui quem lhes fala é uma mãe que tem um filho longe de Cristo. Não desista, mãe. Eu não desisto. E eu sei pela fé que eu contemplarei o galardão de Deus na vida dos meus 2 filhos. Não perca essa esperança. Nossos traços de caráter, meus irmãos, não se alterarão. E isso é seríssimo. O que vamos ler agora é muito sério. Muita atenção. Caráter. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte, ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Isso não assusta você? Me assusta. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei das minhas lutas. Então, o nosso caráter tem sido provado. Eu tenho tido algumas quedas. Talvez você também. O que importa é que nas nossas quedas, na prova do caráter, nós seguremos, agarremos de novo nas mãos de Jesus e diga: Senhor, não te deixarei enquanto não me abençoares. Vamos continuar o texto. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Eu marquei isso, sabe por quê, queridos?
Porque o lugar em que nós somos mais provados é dentro da nossa própria casa. A nossa vida diária, ali, no lar, onde nós nos sentimos, que é o lugar, eu já falei isso outras vezes, mas o lar é o lugar que nós nos sentimos mais à vontade para pecar, para demonstrar os nossos defeitos de caráter pessoal, porque lá fora a gente vai tentar disfarçar. Nós vamos tentar disfarçar, porque o que nós queremos é mostrar o nosso melhor para as pessoas. Mas nós não conseguimos manter esta máscara dentro do nosso lar. Então é a nossa vida diária, meu irmão e minha irmã, que determina o que nós estamos vivendo hoje, está determinando o nosso destino. Está determinando o nosso destino. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico neste período de prova, que é o caráter de Cristo, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá no alto. Está no Manuscript Releases, volume 13, página 82. Isso aqui é o original, a página do original. Será publicado todos os 21 manuscritos, já tem 10. Serão publicados os 21 em língua portuguesa. Então, meus irmãos, vocês já ouviram falar dos temperamentos? Sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico. Lembram disso? Desses temperamentos? Uma vez uma irmã chegou e falou assim para mim, pela minha forma de falar, pela minha forma de ser. Às vezes, quando eu estou falando, eu gesticulo muito, eu tenho meu jeitão, né? Eu falo com determinação e tudo mais. Cada um tem a sua peculiaridade. Ela disse assim, irmã, a senhora ou é sanguínea ou é colérica. Fiquei olhando assim para ela. Irmã? Tá bom. Vocês sabiam, meus irmãos, que os temperamentos são defeitos de caráter e nós não devemos, e que a partir do momento em que nós sabemos qual é a nossa particularidade nesse quesito, precisamos lutar em oração com Cristo para que eles não existam mais na nossa vida, sejam dissipados de nós, porque são defeitos de caráter. Vamos ver a atmosfera do céu? A paz e a harmonia das cortes celestiais não serão perturbadas pela presença de alguém que seja rude ou indelicado. Então vamos unir esta informação agora a esta última aqui, ó, que diz que não, não, essa última não. Esta aqui. Ai, está muito longe. Não vou avançar. Mas nós lemos que que é a nossa vida diária, tá aqui, é o azulzinho, que está determinando o nosso destino. É a nossa vida, e eu vou ampliar um pouquinho, é a nossa vida doméstica. Então, se nós no lar, nós temos a tendência de sermos rudes ou indelicados uns com os outros, esse é o tipo de sentimento que não pode, o tipo de comportamento, de reação que precisa ser apresentado em oração ao Senhor para que Ele tire isso de nós. Porque nada disso vai entrar no céu. O céu é um lar em que a simpatia está viva em todo o coração e é expressa em cada olhar. Ali reina o amor. Não há elementos dissonantes. Não há nenhuma discórdia, contenda ou guerra de palavras. Nada disso, porque o céu é o reino do amor, né? Então, discórdia. Inclusive, tem uma meditação, uma reflexão no meu canal,
sobre a discórdia. Eu não sei se alguém pode colocar aí no chat. Essa meditação, por favor, vá lá na playlist O Último Clamor. Está escrito discórdia. Então, medite sobre o que... Tem o quê? 5 minutos e um pouquinho, é bem breve. Então, discórdia, contenda, guerra de palavras, queridos, tudo isso nasce de um coração egoísta. Nós somos egoístas por natureza, lamentavelmente. E nada disso entrará no céu, porque o céu é o reino do amor. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. Já pensou isso? Teremos comunhão com o Senhor Deus e Cristo. O conheceremos face a face, sem um véu obscurecedor de separação. Livres da mortalidade, alçarão voo incansável para os mundos distantes, viu? Mundos que fremiram, ou seja, se angustiaram de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana, contemplando o que acontecia aqui na Terra, e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Queridos, cada alma que se converte a Cristo Jesus, o céu todo, os mundos não caídos, vibram de alegria. Eles entoam cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Ali, lá no céu, na terra renovada, toda faculdade se desenvolverá e toda capacidade aumentará. Não haverá limites para nós, para o nosso aprendizado, não haverá limites para as nossas faculdades manuais e tudo mais, não haverá limites. Os maiores empreendimentos que cada um de nós pudermos lá conceber serão levados avante. As mais altas aspirações serão realizadas, as maiores ambições serão satisfeitas. Por mais que avancemos no conhecimento da sabedoria e do poder de Deus, há sempre o infinito para além. Não se esgotará. Nós não somos capazes de entender o que significa eternidade. O que essa palavra significa de verdade, não somos, meus irmãos. Então, nós avançaremos, cresceremos, empreenderemos. Será maravilhoso, uma vida. E, finalmente, meus irmãos, eu gosto tanto, esse é o último parágrafo do livro Grande Conflito. O último, o derradeiro, que diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Declaram que Deus é amor. Esta é a última citação do Grande Conflito. É o último texto. E vai ser. É o último texto que descreve aquilo que nós vamos viver pela eternidade. Alegria eterna, paz eterna, felicidade, gozo eterno. Meus irmãos, eu desejo isso de todo o meu coração. E você deseja também? Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude. Nós estamos aqui nesta terra como guerreiros do Senhor, soldados, lutando. Um soldado, ele fica todo o tempo de prontidão. O soldado, ele fica alerta todo o tempo.
Eu sou casada com um militar. Então, o soldado, ele está a todo momento alerta. Assim deve ser a minha vida e a sua vida. Um soldado, ele não pode baixar a guarda, porque ele precisa estar vigilante. O soldado de Cristo também. Não podemos baixar a guarda. Precisamos vigiar as avenidas da nossa alma, para que nada que seja impuro penetre a tal ponto na cidadela da alma que nos faça perder tudo isso que nós lemos agora no estudo. Precisamos, meus irmãos, precisamos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, avançar de fé em fé. E o Senhor Jesus nos dará poder para vencer. Ou se duvida disso, eu não duvido. Ele está nos dando poder para vencer. Não tem, meus irmãos, é impossível perder o céu se nós tivermos fé em Cristo Jesus. É impossível. Por isso, o convite de Cristo para nós hoje é: arrependa-se, confesse seus pecados e eu te perdoarei. Cristo, no momento em que Cristo nos perdoa, naquele momento exato, ele nos justifica. E naquele momento estamos sem pecado diante de Deus. Você entende isso? Não é difícil. Não é difícil. Meu irmão e minha irmã, isso é a justiça de Cristo pela fé. Isso é ser justificado. Então, eu estou muito feliz de ter passado essa jornada toda aqui com vocês. Foram 19 estudos. E nestes 19 estudos, quanto nós não aprendemos, não é verdade? Em breve virá mais uma série de estudos. Eu vou anunciar lá no grupo, no Ezequiel 33, no meu grupo. Esteja atento e divulgue. Se você puder, inscreva-se neste canal, dê visibilidade a essas mensagens, ajude para que essas mensagens tenham visibilidade. Entre no canal, se inscreva. Se você escrever ali um comentário, nem que seja um amém, isso ajuda o algoritmo a enviar também para outras pessoas. Se você dá um gostei, também isso impulsiona o canal. Se essas mensagens têm sido importantes e feito a diferença na sua vida, ajude o canal a crescer. Que Deus te abençoe ricamente e que te fortaleça nas tuas batalhas espirituais, meu irmão e minha irmã. Vamos seguir juntos. Eu não vou desistir, você vai? Eu não vou. Não tem mais. Nós não podemos mais recuar. Não tem mais para onde nós iremos. Não é verdade? Não temos para onde ir. Agora é só avante para o alto. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Pai, juntos, eu e meus irmãos, determinados a não desistir. Este céu, estas maravilhas, que lemos de forma assim tão débil que Ellen White tentou descrever para nós. Essa descrição já nos encanta. Imagine o que ela viu, Senhor. Pai, não vamos desistir, Senhor. E também não vamos desistir de levar outros conosco. Nos ajude a sermos verdadeiramente luz do mundo e sal da terra. Por favor, Senhor Jesus. Estamos aqui clamando o derramamento do Espírito Santo, que é o que mais necessitamos, Pai, para vencer todos os defeitos de caráter que ainda possuímos. Derrama, Pai, o Espírito Santo sobre a Tua igreja nesta terra. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Derrama o Espírito Santo
a chuva serôdia sobre nós, para que sejamos verdadeiramente tuas testemunhas, Senhor. Obrigada por nos ouvir, obrigada por estes 19 estudos, por esta oportunidade de crescimento espiritual. Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso bom Salvador. Amém, Senhor.